Finlay Vane, o açougueiro do norte, era um rei alfa temido por todos. Contudo, o verdadeiro terror era seu filho, uma criança lá amaldiçoada com mudanças incontroláveis. No solstício de inverno, Gala, rodeado pela elite, o menino estalou. Ele se tornou uma besta rosnante, pronta para matar um duque. Guardas sacaram armas. Mesmo o rei congelou. Então uma garçonete invisível deu um passo à frente. Ela não fugiu ou lutou. Ela simplesmente estendeu a mão. Seu toque não apenas silenciou a sala. Ele trouxe o alfa mais poderoso do mundo de joelhos. Esta é a história da Ômega que domou o pesadelo do rei. O champanhe nas flautas custava mais que os ganhos de vida inteira de Rowan Calloway. Ela ajustou a gola áspera de seu uniforme de serviço, mantendo seus olhos fixos no chão de mármore polido do salão Sterling Hall. A regra para omegas, especificamente omegas de ajuda contratada, não classificados como ela era simples. Seja móvel, seja ar, não exista. Mais Penoir Mesa 4. O gerente de andar, um isca astuta chamado Gregson, sibilou em seu ouvido. E pelo amor da lua, Rowan, limpa a garganta, arrume seu cabelo. Você parece que estava correndo pela floresta. Sim, senhor, Rowan murmurou, enfiando uma mecha de cabelo castanho solta atrás da orelha. Ela não estava correndo pela floresta. Ela estava correndo de memórias. Aos 24, Rowan era uma anomalia. Ela não tinha cheiro, ou melhor, seu cheiro era tão fraco como chuva em ardósia fria que a maioria dos lobos assumia que ela era latente, um beco sem saída genético. Isso a tornava invisível para os lobos da alta sociedade da aliança do bando ocidental. Para eles, ela era apenas um par de mãos segurando uma bandeja. A atmosfera no salão mudou abruptamente. O burburinho ambiente, uma mistura de fofocas e negócios, morreu instantaneamente. O ar ficou pesado, carregado com eletricidade estática que fez os pelos dos braços de Rowan se arrepiar. O cheiro de pinho de ozônio e sangue fresco rolou da entrada. Ele está aqui. Uma debutante sussurrou perto do buffet, seu rosto empalidecendo. As portas duplas gemeram abertas. Finlay Vane entrou. Ele era maior que a vida, uma figura imponente em um smoking, sob medida que lutava para conter o músculo de seus ombros. Seus olhos eram da cor de gelo quebrado, e sua mandíbula estava travada em uma linha perpétua de tédio e violência. Ele era o rei alfa do bando de ferro-sangue, o território mais implacável do norte. Mas a multidão não se abriu para ele. Eles se abriram para o que estava andando ao lado dele. Era um menino, talvez de 7 anos. Ele usava uma versão em miniatura do terno de seu pai, mas o ajuste estava errado, desajeitado e apertado. O menino Léo estava tremendo. Seus olhos se moveram pela sala com a energia frenética de um animal preso. Suas mãos estavam cerradas em punhos, seus nós dos dedos brancos. Mantenha a cabeça erguida, Leo, Finlay disse. Sua voz era um baixo resmungo que vibrava no peito de Rowan a 50 pés de distância. Não era cruel, mas era desprovido de calor. Era um comando. O menino soltou um som baixo e gutural. Não era um choramingo de criança. Era o rosnado subsônico de um lobo à beira de uma mudança. A multidão estremeceu. Um passo coletivo para trás foi dado por 300 dos predadores mais poderosos do país. É verdade, uma mulher sussurrou perto da bandeja de Rowan, que o menino é louco pela lua, que ele não consegue controlar o lobo. Eles dizem que ele mordeu o dedo de uma babá no mês passado. Sua companheira respondeu, bebendo um martini. Finlay deveria tê-lo institucionalizado. Ele é um risco. Rowan apertou sua bandeja mais forte. Ela sentiu um estranho puxão em seu peito, não medo, mas uma dor aguda e latejante. Ela observou o menino. Ela viu o suor perolando em sua testa, o jeito que suas pupilas estavam dilatando, até que seus olhos estivessem inteiramente pretos. Ele não era louco pela lua. Ele estava superestimulado. Ele estava se afogando no barulho, no sentido
na pressão de 300 alfas o julgando. Ele estava tendo um ataque de pânico. Finlay Vane parou no centro da sala para cumprimentar o anfitrião, Alpha Sterling. Enquanto os dois homens apertavam as mãos, Léo se afastou alguns pés. Ele esbarrou em uma mesa alta. Um vaso de vidro balançou e quebrou no chão. Estrondo. O som foi como um tiro. Léo estremeceu tão forte que caiu para trás. A multidão ofegou. Finlay virou o rosto endurecendo. Léo, levante-se. O menino não se levantou. Ele se arrastou para trás no mármore, sua respiração se transformando em ofegantes irregulares. Um som baixo, molhado, estalando ecoou pelo salão silencioso. O som de ossos se rearranjando. Oh, Deus! Alguém gritou. Ele está mudando aqui. Rowan não pensou. Ela não se lembrou das regras. Ela não se lembrou que era móvel. Ela colocou sua bandeja em uma mesa lateral com um estrondo e saiu do tapete. O caos é uma escada, mas para um lobisomem, o caos é geralmente apenas sangue esperando para acontecer. A transformação de uma criança nunca é bonita, mas a de Léo foi violenta. Seu paletó rasgou nas costas enquanto sua coluna se arqueava. Pelo preto azulado e emaranhado explodiu através de sua pele. Ele rosnou um som horrível de 2 tons de um menino gritando e um lobo rugindo simultaneamente. Segurança! Alpha Sterling gritou, afastando-se. Contenham-no, ele está indo para a garganta. 2 grandes guardas correram para a frente, tasers sacados. Não o toquem! Finlay Vane rugiu, pisando entre os guardas e seu filho. A aura do Rei Alpha explodiu para fora. Uma onda de dominância que forçou metade da sala a cair de joelhos. Qualquer um que tocar meu filho morre esta noite. Mas mesmo Finlay parecia incerto. Ele se aproximou da criatura retorcida meio transformada. Léo, olhe para mim, controle-o, empurre-o para baixo. A besta que era Léo não estava ouvindo. O lobo havia assumido o controle, alimentado por terror puro e não adulterado. A criatura, agora totalmente transformada em um lobo do tamanho de um grande DNA, anormalmente grande para uma criança, estalou suas mandíbulas em Finlay. Finlay recuou. Seu próprio filho não o reconheceu. Limpa a garganta. O lobo menino recuou para a mesa do buffet, derrubando uma torre de camarões. Ele estava encurralado. Ele estava rosnando, saliva escorrendo de presas que pareciam muito afiadas para sua boca. Ele estava pronto para matar porque pensou que estava prestes a ser morto. Os guardas estavam circulando. Finlay estava paralisado pela recusa em machucar seu filho. Os convidados estavam gritando. Rowan caminhou pelo círculo de terror. Ela se moveu com uma graça fluida e silenciosa que traía seu status de ômega. Ela não correu. Ela não irradiava dominância. Ela irradiava zero absoluto. Uma calma tão profunda que parecia entrar em uma sala à prova de som. Volte, garota! Gregson, o gerente, sibilou de debaixo de uma mesa. Você será desfiada. Rowan o ignorou. Ela passou pelos guardas. Ela passou por Finlay Vane. Finlay estendeu a mão para pegar o braço dela. Mulher, fique para trás. Ela não olhou para o rei. Ela manteve os olhos no lobo. Ele não está com raiva, ela disse, sua voz suave, mas carregando estranhamente na acústica do salão. Ele é barulhento. Tudo é muito barulhento para ele. Ela parou a 3 pés das mandíbulas estalantes do filho do rei Alpha. O lobo avançou. A multidão gritou. Finlay avançou, garras estendidas. Mas o lobo não mordeu. Ele parou a 1 polegada do rosto de Rowan, rosnando, respiração quente soprando seu cabelo para trás. Ele estava testando-a, esperando pelo cheiro de medo, esperando pelo estremecimento. Rowan não estremeceu. Ela lentamente e deliberadamente se abaixou de joelhos. Este foi um movimento perigoso, colocando-se ao nível dos olhos com os dentes. Mas ela não estava se submetendo com medo. Ela estava nivelando o campo de jogo. Está tudo bem, ela sussurrou. Ela não usou uma voz de comando.
Ela usou um tom que soava como uma canção de ninar. Eu sei, as luzes doem, os cheiros doem. Está tudo bem ser um lobo, Léo. Você é um bom lobo. O rosnado engasgou. As orelhas do lobo, presas para trás em agressão, estremeceram para a frente. Rowan lentamente levantou a mão. Ela não estendeu a mão para o domínio do pescoço ou a submissão do queixo. Ela estendeu a mão para o topo de sua cabeça. Ninguém vai te machucar, ela prometeu. Ela colocou a mão no pelo preto e áspero entre as orelhas do lobo. Ela começou a coçar um movimento rítmico e firme. 2, 3. O silêncio no salão Sterling era absoluto. Você podia ouvir um alfinete cair. O lobo soltou uma longa expiração que estremeceu por todo o seu corpo. Seus olhos, anteriormente vazios negros de raiva, voltaram a um suave castanho humano. A tensão esvaiu-se de seus músculos. Ele não apenas se acalmou, ele derreteu. O lobo maciço desabou sobre sua barriga, resting sua cabeça pesada no joelho de Rowan. Ele soltou um suave choramingo, fechando os olhos. Rowan sorriu, lágrimas picando seus olhos pelo puro refluxo emocional vindo do menino. Ela acariciou sua cabeça, alisando o pelo. Pronto, ela sussurrou. Apenas respire. Então, o impossível aconteceu. Enquanto o lobo se submetia ao toque dela, encontrando paz em sua presença, um efeito cascata percorreu a sala. O instinto da matilha é uma coisa engraçada. Quando o herdeiro do alfa se submete, a matilha segue. Mas não foi apenas isso. Foi a energia que Rowan havia usado. Uma frequência antiga e esquecida da linhagem ômega que comandava não através do medo, mas através da paz. Primeiro, os guardas abaixaram suas armas. Então, as pessoas na primeira fila caíram sobre um joelho. Então, a segunda fila. Em 10 segundos, 300 dos lobisomens mais ricos e arrogantes da nação estavam se curvando. Eles não estavam se curvando para Finlay. Eles estavam se curvando para ela. Rowan olhou para cima, piscando, sua mão ainda na cabeça do lobo. Ela viu o mar de cabeças curvadas e então ela olhou para o único homem ainda de pé. Finlay Vane estava olhando para ela. Ele parecia ter sido atingido por um raio. Suas narinas se abriram, inalando profundamente, tentando pegar o cheiro que ele havia perdido. Quem? Finlay roquejou, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e admiração. É você? O feitiço quebrou tão rapidamente quanto havia sido lançado. Léo mudou de volta. Foi uma transição bagunçada, deixando-o nu e tremendo no chão. Finlay estava lá em um instante, envolvendo seu limpa-garganta paletó ao redor do menino, protegendo-o dos olhos curiosos da imprensa, que estavam sem dúvida escondidos nos bastidores. Limpe a sala, Finlay latiu. Desta vez, o comando foi absoluto. Todos para fora agora. Os convidados se apressaram, ansiosos para escapar da energia volátil do alfa de ferro-sangue. Em minutos, o grande salão de festas estava vazio, exceto por Finlay, o menino tremendo em seus braços, 2 de seus guardas de elite e Rowan. Rowan se levantou com os joelhos tremendo. A adrenalina estava diminuindo, substituída pela terrível percepção do que ela acabara de fazer. Ela havia humilhado o rei Alfa ao lidar com seu filho quando ele não conseguia. Ela havia feito uma sala cheia de alfas se curvar para uma garçonete. Ela começou a recuar. Eu deveria pegar um pouco de água para a equipe de limpeza. Pare, Finlay disse. Ele não gritou. Ele não precisava. Ele entregou Léo a um dos guardas. Leve-o para a limusine. Ligue os assentos aquecidos. Não fale com ele. Apenas deixe-o dormir. Sim, Alfa, o guarda disse, carregando o menino exausto para fora. Finlay se virou para Rowan. Ele fechou a distância entre eles em 2 longas passadas. Ele era enorme, irradiando o calor e o cheiro de cedro e chuva. Ele a circulou como um predador, inspecionando uma curiosidade. Rowan manteve seus olhos em seus sapatos polidos. Peço desculpas, Alpha Vane, eu excedi. Eu vi que a criança estava em perigo. E olhe para mim.
Rowan engoliu em seco e levantou o queixo. Ela encontrou seu olhar. Seus olhos eram intensos, procurando os dela com uma fome desesperada que ela não conseguia entender. Você não tem cheiro, ele murmurou, aproximando-se. Ele cheirou a curva de seu pescoço. Rowan estremeceu. Apenas chuva SL, ardósia. Nada. Você é uma ômega. Sim, alfa. Não classificada. Não classificada. Ele zombou. Uma ômega não classificada acabou de acalmar uma mudança de pânico de nível 5 em um juvenil Beta Prime. Meus próprios tenentes Beta não conseguem fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Ele recuou cruzando os braços. Léo passou por 10 babás em 6 meses. Ele hospitalizou 3 delas. Ele odeia todo mundo. Ele tem todo mundo. Mas ele se rendeu a você em segundos. Ele não é um monstro, Rowan disse, sua voz ganhando uma súbita vantagem defensiva. Ele é hipersensível. A gala estava muito barulhenta. As luzes estavam piscando em uma frequência que os lobos podem ver, mas os humanos não. Ele estava com dor. Ele não precisava de um alfa para mandá-lo parar. Ele precisava de uma âncora para o aterrar. Finlay olhou para ela, sua expressão ilegível. Você analisou a frequência da iluminação. Eu tenho um diploma em psicologia de lobos, Rowan admitiu calmamente. Do programa online na Universidade Estadual, não consegui uma residência porque por causa do seu rank, Finlay terminou. Por causa da minha falta de um. Finlay caminhou até a janela, olhando para o horizonte da cidade. Meu filho está morrendo, senhorita Calloway. Rowan. Calloway. Rowan. Ele testou o nome em sua língua. O lobo de Léo é muito forte para seu corpo humano. Os médicos dizem que se ele não aprender a integrar as duas metades, o estresse irá parar seu coração antes de seu 10º aniversário. Esta noite foi o pior episódio até agora. Ele se virou para ela. A arrogância havia desaparecido, substituída pela exaustão irregular de um pai que estava sem opções. Eu não estou pedindo a você, Rowan Calloway. Eu estou te adquirindo. Rowan piscou. Com licença. Você está voltando para a propriedade ferro-sangue. Você será a cuidadora principal de Léo. Você vai ensiná-lo o que você fez esta noite, como se aterrar. Rowan riu nervosamente. Alfa vem, eu não posso. Eu tenho uma vida aqui. Eu tenho este emprego. Eu tenho um aluguel. Eu comprei este hotel 5 minutos atrás, Finlay disse com cara de pau. Seu emprego se foi. Limpa a garganta. Eu comprarei seu prédio de apartamentos e o incendiarei se isso ajudar você a quebrar seu aluguel. Isso é incrivelmente tirânico, Rowan retrucou. Finlay se aproximou, sua voz caindo para um sussurro sedutor e perigoso. Eu sou o Rei Alfa. Tirania é minha terça-feira. Mas eu também sou um pai que viu seu filho dormir pacificamente pela primeira vez em anos por causa de sua mão em sua cabeça. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e puxou um cartão preto. Dê seu preço. Triplique-o. Eu não me importo. Mas você vai entrar naquele carro. Rowan olhou para o cartão, então para o homem. Ela viu o desespero por trás do gelo, mas ela também sentiu um sinal de alerta em sua cabeça. Ir para a propriedade de ferro-sangue significava entrar no ninho de víboras. Significava lidar com Beatrix Sterling, a mulher que queria ser rainha e odiava Léo. Mas então ela se lembrou da cabeça do menino em seu joelho, o jeito que ele suspirou. Eu tenho condições, Rowan disse, sua voz firme. Finlay levantou uma sobrancelha, um sorriso puxando o canto de sua boca. Claro que sim. Entre no carro, Rowan. Podemos negociar sua rendição no caminho para casa. A propriedade ferro-sangue não era uma casa. Era uma fortaleza esculpida na encosta de uma montanha no Pacífico Noroeste. Era tudo vidro, aço preto e pedra antiga. Linda, fria e imponente. Rowan se sentiu pequena ao sair do SUV. Ela havia embalado sua vida modesta em 2 malas. Bem-vinda ao purgatório, uma voz arrastou das sombras da varanda. Uma mulher saiu para a luz.
Ela era deslumbrante, alta, loira, com olhos que pareciam jade polido. Ela usava um hobby de seda que custava mais que a educação de Rowan. Esta era Beatrix Sterling, filha do anfitrião da gala e a autoproclamada futura companheira de Finley Vane. Beatrix, Finley grunhiu, passando por ela com um Léo adormecido em seus braços. Mova-se. Beatrix não se moveu. Seus olhos se fixaram em Rowan. Limpa a garganta. Suas narinas se abriram e ela zombou. Então esta é a fazedora de milagres, a pequena rata muda da equipe de Catherine. Ela é a nova governanta, Finley disse, parando. Ela tem autorização total. Se você a desrespeitar, você me desrespeita. Beatrix riu um som afiado e quebradiço. Ela caminhou até Rowan, circulando-a. Ela cheira a água de louça. Você está trazendo uma vadia para o santuário interno. Finley, o conselho não vai gostar disso. Eu sou o conselho, Finley rosnou. Ele se virou para Rowan. Gideon vai te mostrar seus aposentos. O quarto de Léo é adjacente ao seu. Não o deixe desacompanhado. Enquanto Finley carregava o menino para dentro, Beatrix se inclinou perto do ouvido de Rowan. Eu não sei que truque você fez na gala. Ela sussurrou, sua voz pingando veneno. Mas Léo está quebrado. Ele é um erro genético. E Finley é meu. Se você entrar no meu caminho, farei questão de que você desapareça. E como você não tem rank, ninguém nem vai te procurar. Rowan apertou a alça de sua mala. Ela olhou para Beatrix diretamente nos olhos. Eu não estou aqui pelo rei, Beatrix. Rowan disse calmamente. Eu estou aqui pelo menino. E se você chamá-lo de erro novamente, eu não precisarei de um rank para fazer você se arrepender. Beatrix pareceu atordoada. Antes que ela pudesse responder, um homem idoso, Gideon, o mordomo da casa, apareceu. Senhorita Calloway, por aqui, por favor. Rowan o seguiu, deixando uma Beatrix furiosa na varanda. Mas enquanto ela caminhava mais fundo na casa, ela não conseguia se livrar da sensação de que havia acabado de entrar em uma armadilha. Mais tarde naquela noite, Rowan sentou-se ao lado da cama de Léo. O menino estava se debatendo em seu sono, murmurando. Mamãe, não vá! Rowan colocou uma mão em sua testa. Sua pele começou a brilhar. Uma luminescência prateada muito fraca que ela havia escondido durante toda a sua vida. Ela cantarolou uma melodia que sua avó a havia ensinado. O menino instantaneamente se acalmou da porta, escondido nas sombras. Finley Vane observou. Ele viu o brilho. Ele sentiu o puxão. Seu lobo andava de um lado para o outro dentro de seu peito, arranhando as paredes de suas costelas, cantando uma palavra. Meu. Limpa a garganta. Finley agarrou o batente da porta até que a madeira estilhaçou. Quem é você, Rowan? Ele sussurrou para si mesmo. E por que meu lobo pensa que você é a rainha? As semanas na propriedade Ferro-Sangue passaram não em dias, mas no ritmo de respirações tomadas e contidas. Para Rowan Calloway, a vida havia se tornado uma série de pequenas e aterrorizantes vitórias. Ela não era apenas uma governanta. Ela era uma barragem segurando um rio de trauma. Léo não era meramente uma criança travessa. Ele era um reator nuclear com um sistema de resfriamento defeituoso. Respire, Léo. Sinta a grama sob seus pés. Está fria? Está molhada? Concentre-se nisso. Rowan sentou-se de pernas cruzadas no vasto gramado bem cuidado atrás da propriedade. O território de Ferro-Sangue era de tirar o fôlego. Milhas de floresta de pinheiros levando a picos cinzentos irregulares. Mas Léo geralmente se recusava em sair. O espaço aberto o fazia se sentir vulnerável. Hoje, no entanto, ele estava lá fora. Léo estava a 10 pés de distância. Seus olhos apertados. Suas mãos estavam tremendo. Um esquilo havia tagarelado para ele um momento atrás, e o barulho súbito havia desencadeado a mudança. Suas unhas já haviam se transformado em garras pretas. Está alto, Ro? Léo choramingou, sua voz rachando em um rosnado. O vento está gritando. Eu sei.
Rowan disse, sua voz um batimento de tambor constante. O vento está alto, mas você é mais alto. Não lute contra o lobo, Léo. Convide-o para dentro. Diga a ele que o esquilo não é uma ameaça. Diga a ele que é apenas um vizinho. Finley Vane observava da varanda do segundo andar de seu escritório. Ele segurava um copo de uísque âmbar, o gelo derretido há muito tempo. Ele não se movia há 20 minutos. Ele esperava que ela falhasse. Na verdade, parte dele, a parte alfa, cínica e endurecida, queria que ela falhasse rapidamente para que ele pudesse mandá-la embora antes que ela se tornasse complicada. Mas ela não estava falhando. Ele observou enquanto Léo respirava fundo, tremendo. As garras recuaram. A curvatura em limpa a garganta, seus ombros caiu. O menino abriu os olhos, olhando não para a floresta, mas para Rowan. Eu fiz isso, Leo sussurrou. Rowan sorriu. Não era o sorriso educado de atendimento ao cliente que ela usava na gala. Era genuíno, brilhante e ofuscante. Você fez isso. Você é o chefe da sua própria pele, Léo. Léo correu para ela, caindo em seus braços para um abraço. Finley sentiu uma dor fantasma em seu peito. Seu lobo, uma fera maciça e cicatrizada que geralmente dormia no fundo de sua mente, se agitou e arranhou suas costelas. Ela protege o filhote, o lobo resmungou. Boa, boa fêmea. Cale a boca, Finley murmurou para si mesmo, bebendo o uísque. A presença de Rowan Calloway estava se tornando um problema. Não porque ela fosse incompetente, mas porque ela estava mudando o cheiro da casa. A propriedade costumava cheirar a antisséptico, pedra fria e medo. Agora cheirava a sabonete de lavanda, pão assado. Ela insistia em cozinhar para Léo ela mesma. E aquele cheiro estranho e enlouquecedor de chuva na ardósia que pertencia a ela. Ela era uma ômega. Ela deveria ser submissa, quieta e desaparecer no fundo. Mas Rowan preenchia cada cômodo em que entrava sem dizer uma palavra. Alfa. Finley se virou. Beatrix estava parada na porta de seu escritório. Ela estava vestida com um vestido carmesim que se agarrava às suas curvas, desenhado para provocar uma reação. O que é, Beatrix? Finley perguntou, virando-se para a janela. O conselho ligou. Ela disse aproximando-se, seus saltos clicando no piso de madeira. Eles estão perguntando por que você perdeu a reunião territorial ontem. Eles estão preocupados, Finley. Eles ouvem rumores de que o rei está brincando de casinha com uma serva enquanto as fronteiras enfraquecem. Minhas fronteiras são de ferro, Finley rosnou. E eu estava ocupado observando-a. Beatrix se juntou a ele na janela, olhando para Rowan e Léo. Seus olhos de jade se estreitaram em fendas. Ela está domesticando-o superficialmente. Ela está transformando seu herdeiro em um animal de estimação. Um Beta Prime precisa ser duro. Ele precisa sangrar para aprender. Ele já sangrou o suficiente, Finley disse, sua voz fria. Ele sangra desde o dia em que nasceu. Ela é a primeira pessoa a parar o fluxo. Beatrix colocou uma mão em seu braço. Seu toque era possessivo, suas garras ligeiramente estendidas. Ela é temporária. Você sabe que ela é lixo sem ranque, Finley. Quando Léo estiver estabilizado, você a mandará embora e poderemos voltar a nós. Finley olhou para a mão dela em seu braço. Ele não sentiu nada. Nenhuma faísca, nenhum calor, apenas o peso de uma aliança política que ele vinha evitando há anos. Não há nós, Beatrix. Há apenas um acordo que ainda não assinei. O rosto de Beatrix se contraiu, sua máscara escorregando por uma fração de segundo para revelar a predadora por baixo. Cuidado, meu rei. Você não pode governar sozinho para sempre. E você certamente não pode governar com uma babá ao seu lado. Mais tarde naquela noite, a tempestade estourou. Foi uma violenta tempestade do Pacífico, sacudindo as paredes de vidro da propriedade. Trovões estalaram como fogo de artilharia diretamente acima.
Rowan estava na biblioteca tentando decifrar um texto antigo sobre neurologia licantrópica. Ela havia aconchegado Leo com fones de ouvido com cancelamento de ruído e um chá sedativo suave. Então ela esperava que ele dormisse durante a queda da pressão atmosférica. As portas da biblioteca se abriram. Rowan olhou para cima esperando Gideon. Em vez disso, ela encontrou Finley. Ele parecia exausto. Sua camisa estava desabotoada na gola, seu cabelo úmido como se ele tivesse estado do lado de fora na chuva. Ele trouxe a tempestade com ele, o cheiro de ozônio e terra molhada rolando dele em ondas. Alpha, Rowan disse, levantando-se rapidamente. Leo está bem? Leo está dormindo. Finley rouquejou. Ele caminhou até a lareira, olhando para as brasas moribundas. Você está acordada até tarde. Estou pesquisando, ela disse, gesticulando para os livros. Eu acho que o problema de Leo não é apenas psicológico. Eu acho que seu lobo é maduro, mas suas vias neurais humanas estão atrasadas. É um problema de hardware, não de software. Finley se virou para olhá-la. A luz do fogo dançava em seus olhos gelados, fazendo-os parecer derretidos. Ele não se importava com a ciência. Ele se importava com a maneira como a luz pegava a curva de seu pescoço. Ele caminhou em direção a ela. Ele se moveu com aquela graça predatória que sempre fazia o coração de Rowan martelar contra suas costelas. Ele parou do outro lado da pesada escrivaninha de carvalho. Por que você se importa? Ele perguntou baixinho. Você é uma funcionária. Você está aqui por um salário. Por que você luta por ele como se ele fosse seu? Rowan manteve seu olhar. Porque eu sei como é ser invisível, Alpha. Eu sei como é ser olhada como uma coisa ao invés de uma pessoa. Leo não é um monstro. Ele é um menino solitário. Finley riu um som escuro e sem humor. E eu sou um monstro? Ele contornou a escrivaninha. Rowan recuou até que seus quadris batessem nas estantes. Ela estava presa. As pessoas dizem que você é. Rowan sussurrou. O que você diz? Ele estava perto agora. Perto demais. O calor que emanava de seu corpo era inebriante. Para um homem conhecido como o açougueiro do norte, ele cheirava incrivelmente, como madeira de cedro, especiarias e puro poder bruto. Eu digo, Rowan respirou, que você é um homem que está aterrorizado em perder a única coisa que ama. Finley congelou. Suas palavras cortaram sua armadura como uma lâmina de diamante. Ele colocou as mãos na prateleira de cada lado de sua cabeça, encurralando-a. Você não tem cheiro, ele murmurou, inclinando-se, seu nariz roçando a pele sensível abaixo de sua orelha. Rowan ofegou, sua cabeça inclinando-se para trás instintivamente. Isso me enlouquece. Eu não consigo te ler. Eu não consigo dizer se você está com medo. Eu não consigo dizer se você está mentindo. Ele inalou profundamente, procurando. Mas agora mesmo, sua voz caiu para um rosnado que vibrou em seus ossos. Debaixo da chuva eu cheiro madressilva. Os olhos de Rowan se arregalaram. Ela estava tomando supressores puranos, ervas que ela mesma cultivava para mascarar seu cheiro. Ela tinha que fazer isso. Se as pessoas soubessem o que ela realmente era, ela seria caçada. Mas aqui perto do rei, os supressores estavam falhando. Finley recuou ligeiramente, seus olhos arregalados. As pupilas estavam dilatadas, engolindo o azul. Seu peito arfava. Doce, ele sussurrou, olhando para a boca dela. Você cheira doce. O ar na biblioteca mudou. Não era apenas tensão mais. Era a gravidade. O puxão entre eles era inegável. Era o imperativo biológico antigo do lobo. Companheira, seu lobo rugiu. Companheira, reivindique, mantenha. Finley se inclinou. Rowan não se afastou. Ela sentiu um estalo magnético em seu próprio peito, uma fechadura se encaixando que ela não sabia que existia. Ela levantou a mão, seus dedos pairando sobre a lapela de sua camisa. Seus lábios estavam a uma polegada dos dela. Ela podia sentir sua respiração. Rachadura. Um estrondo maciço de trovão sacudiu a casa.
As luzes piscaram e morreram, mergulhando-os na escuridão. O feitiço quebrou. Finlay cambaleou para trás como se tivesse sido queimado. Ele ofegou, sua mão indo para o peito. A percepção o atingiu com a força de um trem de carga. Ela é a única. E isso o aterrorizava mais do que qualquer guerra. Saia! Finlay engasgou, virando as costas para ela. Finlay! Rowan estendeu a mão na escuridão. Eu disse, saia. Ele rugiu, sua voz se sobrepondo ao comando alfa. Isso atingiu Rowan como um golpe físico, forçando-a a recuar. Saia da sala, Rowan, agora. Rowan pegou seus livros, suas mãos tremendo, e fugiu da biblioteca. Finlay ficou sozinho no escuro, ouvindo seus passos desaparecerem. Ele agarrou a borda da escrivaninha, suas garras abrindo sulcos profundos no carvalho. Não, ele sussurrou para o quarto vazio. Eu não posso ter uma companheira. Eu destruo tudo o que toco. Ele não viu a sombra parada na porta. Beatrix estava observando. Ela não havia ouvido as palavras, mas havia visto o olhar nos olhos de Finlay. Ela havia sentido o cheiro da mudança em seus feromônios, o cheiro distinto e acre de excitação e reconhecimento. Beatrix recuou para o corredor, seu rosto retorcido em uma máscara de fúria fria. Ela é sua companheira, Beatrix sibilou para si mesma. A pequena rata de sarjeta é sua verdadeira companheira. Ela puxou o telefone do bolso. Seu polegar pairou sobre um contato chamado Dr. Thorne, um homem especializado em venenos que imitavam falha orgânica natural. Se eu não posso ter o rei, Beatrix sussurrou, voltando para o berçário. Então o rei não terá um herdeiro em breve. A tempestade lá fora continuou a fúria, mas a verdadeira violência estava apenas começando. Na manhã seguinte à tempestade, a propriedade Ferro-Sangue estava inquietantemente silenciosa. O ar estava denso com palavras não ditas e o cheiro pesado e metálico de tensão resolvida que não havia sido realmente resolvida. Finlay havia partido. Ele havia saído antes do amanhecer para uma patrulha de perímetro. Um movimento covarde para um rei alfa, mas necessário para um homem cujo lobo estava atualmente tentando sair de sua pele para encontrar sua companheira. Rowan se movia pela cozinha mecanicamente. Suas mãos estavam firmes enquanto ela picava camomila e raiz valeriana. Mas sua mente estava de volta à biblioteca, presa contra a estante, afogando-se no cheiro de cedro e chuva. Limpa a garganta. Ele quase me beijou, ela pensou, a faca hesitando sobre a tábua de corte. E então ele olhou para mim como se eu fosse o inimigo. Você está distraída. Uma voz ronronou da porta. Rowan se enrijeceu. Beatrix Sterling encostou-se ao batente da porta, parecendo impossivelmente fresca em um suéter de caxemira branco e calças de montaria. Ela segurava uma cesta de maçãs. Apenas preparando o chá da manhã de Léo, senhorita Sterling, Rowan disse, mantendo os olhos em seu trabalho. Você é muito dedicada, Beatrix disse, entrando na cozinha. Ela colocou a cesta no balcão. Eu admito que a julguei mal, Rowan. Eu pensei que você era apenas mais uma caçadora de ouro, mas eu vejo o quanto Léo melhorou. Finlay está impressionado. Rowan olhou para cima, surpresa com o ramo de oliveira. Beatrix sorriu, embora não chegasse bem aos seus olhos. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho. Bem, você está fazendo bem, Beatrix disse. Ela pegou a chaleira. Aqui, deixe-me ajudar. A água está fervendo. Obrigada, mas eu preciso de uma temperatura específica para o silêncio. Beatrix riu levemente, derramando a água na chaleira onde as ervas de Rowan já estavam esperando. Deixe-me ser útil por uma vez. Eu me sinto como uma peça sobressalente nesta casa. Rowan hesitou, então recuou. Ok, obrigada. Enquanto Rowan se virava para a despensa para pegar o pote de mel, a mão de Beatrix se moveu com a velocidade de uma víbora atacando. Ela escorregou um pequeno frasco transparente de sua manga, destampou-o e inclinou 3 gotas de um líquido roxo viscoso no chá fumegante. O líquido dissolveu-se instantaneamente,
mascarando-se no cheiro forte de valeriana. No momento em que Rowan se virou com o mel, Beatrix estava simplesmente mexendo a panela com uma colher de prata. Tudo pronto? Beatrix chilreou. Eu vou deixar você levá-lo para ele. Eu vou cavalgar. Ela passou rapidamente por Rowan, arrastando o cheiro de perfume caro. Ao chegar à porta, ela fez uma pausa. Oh, e Rowan, não o deixe esperar muito tempo. É melhor quando está quente. Leo estava construindo uma fortaleza de travesseiros no berçário. Quando Rowan entrou com a bandeja, ele enfiou a cabeça para fora, seu cabelo uma bagunça de cachos. Papai voltou? Ele perguntou, seus olhos esperançosos. Ainda não, Leo. Rowan disse colocando a bandeja na mesa baixa. Ele está verificando as fronteiras para garantir que estamos seguros. Vamos, limpa aí a garganta, beba seu chá. Isso ajudará com os nervos. Leo saiu rastejando de sua fortaleza. Ele confiava implicitamente em Rowan agora. Ele não cheirou a xícara, um erro que nenhum lobo deveria cometer. Mas ele era uma criança que finalmente havia aprendido a se sentir segura. Ele pegou a xícara com as duas mãos e bebeu profundamente. Tem um gosto engraçado. Leo franziu a testa, limpando a boca. Como moedas. É um novo lote de valeriana, Rowan disse, afofando seus travesseiros. É suposto ser mais forte. Minha barriga dói, Leo sussurrou. Rowan se virou já. Geralmente leva 20 minutos para. Ela parou. Leo deixou cair a xícara. Ela quebrou no chão de madeira, espalhando o líquido âmbar restante por toda parte. O menino agarrou sua garganta. Seu rosto, geralmente pálido, estava ficando de uma tonalidade aterrorizante de violeta. Veias, pretas e grossas, saltaram instantaneamente em seu pescoço. Leo! Rowan gritou, correndo para ele. Ele caiu em seus braços, convulsionando, suas costas arqueadas, ossos estalando enquanto seu corpo tentava mudar para combater o veneno. Mas o lobo estava paralisado. Espuma rosa com sangue borbulhava nos cantos de sua boca. Socorro! Rowan guinchou, sua voz rasgando as paredes à prova de som da propriedade. Gideon, alguém me ajude. Ela o deitou de costas, rasgando sua camisa. Seu coração estava martelando contra suas costelas como um pássaro preso rápido demais. Ia explodir. Não, não, não. Rowan cantou. Ela colocou as mãos em seu peito, tentando usar sua energia, aquela estranha luz prateada, para acalmá-lo. Mas assim que suas mãos brilhantes tocaram sua pele, Leo gritou de agonia. O veneno reagiu à sua energia como óleo ao fogo. A porta se abriu. Finlay Vane estava lá. Ele acabara de voltar, ainda usando seu equipamento tático sujo de lama. Atrás dele estavam Gideon e Beatrix. Finlay viu a xícara quebrada. Ele viu as veias pretas no pescoço de seu filho. Ele viu as mãos brilhantes de Rowan no peito do menino. E Leo gritando sob seu toque. Afaste-se dele! Finlay rugiu. Ele não andou. Ele se moveu rapidamente. Ele empurrou Rowan de lado com força suficiente para que ela voasse pela sala e batesse na parede. Finlay caiu de joelhos ao lado de seu filho. Leo, Leo, olhe para mim. Ele está queimando. Beatrix gritou, correndo para o outro lado. Olhe para as veias dele. É acônito. Ela o envenenou com acônito. Eu não, Rowan ofegou, lutando para se levantar, sua cabeça girando com o impacto. Eu estava tentando ajudá-lo. Eu fiz o chá dele. E, senhor, o chá. Beatrix apontou para a porcelana quebrada. Cheire, Finlay. Cheira, acônito. Finlay se inclinou, inalando o derramamento. Sua cabeça se ergueu. Seus olhos não eram mais azuis. Eram pretos demoníacos puros. O lobo havia assumido o controle. Acônito! Finlay rosnou. A palavra era uma sentença de morte. Não! Rowan chorou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu nunca o machucaria. Finlay, por favor, você me conhece. Eu não te conheço de jeito nenhum, Finlay sussurrou.
A traição em sua voz era mais afiada que qualquer faca. Gideon, chame os curandeiros e pegue os guardas. 2 lobos de execução maciços entraram na sala. Prendam-na nas celas de ferro, Finlay comandou sem olhá-la. Ele pegou seu filho convulsionando em seus braços. Se ele morrer, ela morre lentamente. Finlay, me escute, Rowan gritou enquanto os guardas agarravam seus braços. Não é acônito. Olhe para a cor das unhas dele. Elas são azuis, não pretas. É beladona misturada com cinzas de prata. Se você o tratar para acônito, você o matará. Tire-a da minha vista. Finlay berrou, sua aura explodindo para fora, quebrando as janelas do berçário. Os guardas arrastaram Rowan para longe. Ela chutou e gritou, lutando com uma força que o surpreendeu, mas não adiantou. Enquanto ela era arrastada pelo corredor, ela travou os olhos com Beatrix. Beatrix estava acariciando a mão de Léo, parecendo a imagem de uma figura materna preocupada. Mas por cima do ombro de Finlay, ela olhou para Rowan e ela piscou. As celas de ferro foram esculpidas na rocha-mãe sob a propriedade. Elas eram frias, úmidas e projetadas para suprimir a capacidade de mudança de qualquer lobo. Rowan foi jogada em uma cela. Ela caiu com força no chão de pedra, seu uniforme rasgado, seus joelhos sangrando. A pesada porta de ferro bateu, deixando-a na escuridão. Ela não chorou por si mesma. Ela rastejou até as grades, segurando-as até que suas mãos ficassem brancas. Ele vai morrer, ela sussurrou para a escuridão. O antídoto para acônito acelera a beladona. Eles vão matá-lo. Horas se passaram. O silêncio da masmorra era enlouquecedor. Então o som de saltos na pedra. Beatrix apareceu do lado de fora das grades. Ela segurou uma lanterna iluminando o rosto de Rowan, marcado por lágrimas. Você parece terrível, querida. Beatrix disse suavemente. Você o matou. Rowan sibilou. Ele era uma criança inocente. Ele não está morto ainda. Beatrix checou seu relógio incrustado de diamantes. Dr. Thorne está administrando o antídoto para acônito enquanto falamos. Imagino que Léo tenha talvez 1 hora. Seu coração simplesmente vai parar. Uma tragédia. O rei ficará desolado. Ele precisará de uma rainha forte para ajudá-lo a reconstruir. Finlay saberá, Rowan disse, sua voz tremendo de raiva. Seu lobo sabe que eu sou sua companheira. Ele não vai deixar você me matar. Beatrix riu. Oh, querida, o lobo de Finlay está quebrado. E agora Finlay te odeia mais do que qualquer coisa nesta terra. Eu encontrei a beladona no seu quarto a propósito. Plantei-a debaixo do seu colchão. Caso encerrado. Beatrix se inclinou mais perto das grades, seu rosto se contorcendo em um sorriso de escárnio. Você deveria ter permanecido invisível, Rowan. Você cobiçou a coroa e agora você vai perder a cabeça. Beatrix se virou e foi embora, o clique-claque de seus saltos ecoando como uma contagem regressiva. Rowan desabou contra a parede. Ela estava presa. Léo estava morrendo. Finlay a odiava. Ela fechou os olhos. Não. Uma voz dentro dela disse. Não era uma voz que ela reconhecia. Não era um monólogo interno submisso e silencioso de uma ômega. Era antigo. Era poderoso. Soava como geleiras rachando e vento uivando por um cânion. Rowan abriu os olhos. Pela primeira vez em sua vida, ela não tentou esconder a energia dentro dela. Ela não tomou os supressores. Ela não reprimiu o sentimento. Ela era uma loba branca. A linhagem mais rara da história, as curandeiras, as pacificadoras, as verdadeiras rainhas. Sua avó a havia escondido para salvá-la de ser usada como égua reprodutora para alfas sedentos por poder. Mas o sigilo não era mais uma opção. Rowan se levantou no centro da cela. Ela fechou os olhos e alcançou o fundo de seu cerne. Finlay, ela sussurrou. Ela não falou com a boca, ela falou através do laço. Ela empurrou sua alma contra a barreira mental que Finlay havia erguido. Finlay, no berçário onde as máquinas apitavam e os médicos entraram em pânico quando Léo entrou em parada cardíaca. Finlay.
Vane agarrou sua cabeça rugindo de dor. Finlay, pare-os. A voz soou em sua cabeça clara como um sino. É Belladonna. Verifique os olhos dele. Olhe para as pupilas dele. Elas são minúsculas. Acônito dilata. Belladonna constringe. Finlay cambaleou para trás da cama. Espere, ele gritou. O médico congelou segurando uma seringa. Alpha, o coração dele está falhando. Nós devemos. Mostre-me os olhos dele, Finlay ordenou. Ele empurrou o médico para o lado e abriu as pálpebras de Léo. As pupilas eram pequenos pontos pretos, minúsculas. Finlay congelou. A voz em sua cabeça estava gritando, implorando, chorando. Era a voz de sua companheira. Confie em mim. A voz de Rowan soluçou em sua mente. Eu o amo. Limpa a garganta. Eu amo você. Confie em mim. Finlay girou. Ele olhou para Beatrix, que estava parada no canto, fingindo lágrimas. Ele olhou para o médico. Pare o tratamento, Finlay comandou, sua voz mortalmente calma. Tragam-me a atropina agora. Alpha, isso é para Belladonna. O médico gaguejou. O teste disse... Eu não me importo com o que o teste disse. Finlay rugiu, agarrando o médico pela garganta. Dê-lhe a atropina ou eu vou arrancar sua cabeça. O médico se apressou para sua bolsa. Ele injetou o novo soro. Finlay segurou a mão de Léo. Ele esperou 1 segundo, 10 segundos. O monitor cardíaco, que havia sido um zumbido plano e agudo, apitou. Bip, bip, bip. Léo ofegou, suas costas arqueando, e ele sugou um gole maciço de ar. As veias pretas em seu pescoço começaram a recuar, transformando-se em hematomas fracos. Ele estava vivo. Finlay desabou contra a mama, soluçando de alívio. Ele beijou a testa de seu filho. Então, lentamente, ele se levantou. O alívio desapareceu, substituído por uma raiva ártica fria. Ele se virou para Beatrix. Beatrix parecia pálida. Graças à lua, ela gaguejou. Foi um milagre você saber, Finlay. Como você sabia? Finlay a ignorou. Ele caminhou até a porta. Alpha, para onde você está indo? Gideon perguntou. Para a masmorra, Finlay disse, seus olhos brilhando com uma luz aterrorizante. Eu tenho uma rainha para me desculpar. E então eu tenho uma caçada para terminar. Bacia parecia que a porta de ferro da cela 4 não apenas abriu. Ela foi arrancada de suas dobradiças. Finlay Vane jogou o metal retorcido de lado como se fosse papelão. As luzes do corredor piscaram, lançando sombras longas e dançantes contra as paredes úmidas de pedra. Ele correu para a cela, seu peito arfando, seus olhos selvagens com uma mistura de pânico e esperança desesperada. Rowan estava encolhida no canto. Ela não estava mais chorando. Ela estava vibrando. Uma luz perolada suave pulsava de sua pele, iluminando a sujeira da masmorra. Ela olhou para cima, seus olhos pesados com exaustão, mas queimando com um estranho fogo prateado. Você me machucou, ela sussurrou. Finlay caiu de joelhos, deslizando pelo chão de pedra para abraçá-la. Ele enterrou o rosto no pescoço dela, inalando o cheiro de chuva e madressilva, o cheiro que ele tinha sido muito cego para reconhecer como sua salvação. Eu te ouvi. Finlay engasgou, sua voz grossa com emoção. Eu te ouvi, minha rainha. Sinto muito. Eu quase o deixei. Ele está seguro? Rowan perguntou, afastando-se para olhá-lo, suas mãos acariciando seu rosto áspero e não barbeado. Ele está vivo. A atropina funcionou. Você o salvou, Rowan. Mesmo daqui de baixo, você o salvou. Finlay encostou a testa na dela. Meu lobo está uivando por você. Ele quer destruir o mundo por colocá-la aqui dentro. Perdoe-me. Rowan fechou os olhos, deixando o laço entre eles finalmente se encaixar. Era como um elo físico, uma corrente dourada ligando suas almas. Ela sentiu seu arrependimento, seu medo e o imenso peso esmagador de seu amor. Não há tempo para perdão ainda,
Rowan disse, sua voz fortalecendo-se. Ela se levantou, puxando Finlay com ela. Beatrix não vai parar. Ela sabe que falhou. Ela vai tentar incendiar a casa para encobrir seus rastros. A expressão de Finlay endureceu em granito. O rei Alfa retornou. Deixe-a tentar. No andar de cima, a propriedade Ferro-Sangue estava em caos. Beatrix Sterling não estava fugindo. Ela estava escalando. Ela estava no grande salão cercada por uma dúzia de homens armados, vestindo equipamento tático. Sem insígnias, mercenários pagos pela fortuna Sterling. Gideon e a leal equipe da casa foram encurralados em um canto, mantidos sob a mira de armas. É um golpe, Beatrix anunciou, sua voz estridente. Finlay Vane é inapto. Ele envenenou seu próprio filho em um acesso de loucura. Estou assumindo a custódia do herdeiro para o conselho. As portas da frente se abriram. Não foi vento. Foi pura força cinética. Finlay passou pelos destroços com Rowan à sua direita. Eles se moveram em perfeita sincronia. Um sistema estelar binário de escuridão e luz. Fique atrás de mim. Finlay rosnou para Rowan, suas garras estendendo-se, seus olhos mudando para preto total. Não, Rowan disse calmamente. Ela se colocou na frente dele. Rowan, Finlay avisou. Beatrix riu, sinalizando seus mercenários. Olhe para isso. O rei se esconde atrás da babá. Limpa a garganta. Mate-os os dois. Faça parecer um assassinato-suicídio. Os mercenários ergueram seus rifles. Abaixem-nos, Rowan disse. Ela não gritou. Ela não rosnou. Ela simplesmente falou. Mas sob sua voz havia uma frequência harmônica que quebrou o vidro. As janelas do grande salão explodiram para fora. Rowan fechou os olhos e soltou a coleira que havia segurado em sua alma por 24 anos. Mudança. A transformação foi silenciosa. Não houve horror de ossos estalando. Um momento, Rowan era uma mulher em um uniforme de empregada rasgado. No próximo, ela se foi. Em seu lugar estava um lobo, mas não qualquer lobo. Ela era enorme, quase do tamanho da besta de Finlay. Sua pelagem era de um branco puro e ofuscante, não o creme de um lobo comum, mas o branco da luz das estrelas. Seus olhos eram de prata derretida. Os mercenários congelaram. Seus instintos, enterrados profundamente sob sua